Você sabia que um ex-mecânico vai se tornar chefe de equipe na Fórmula 1 nesse ano? Inclusive, vai ser o chefe do Gabriel Bortoleto. Para contar essa história e outras histórias bem legais também, eu resolvi fazer um vídeo só sobre as origens dos chefes das equipes. Até porque a gente sempre ouve falar de onde veio tal piloto, mas a gente não sabe muito bem de onde vieram os chefes, não é verdade? Eu vou começar por ordem de serviço, então por quem está por mais tempo no cargo. Começando com um cara que por pouco não caiu em 2024, o Christian Horner. Ele era de uma família já envolvida com automobilismo e ele tentou ser piloto, foi piloto nas categorias de base e chegou no que é hoje a Fórmula 2, né? Era a F3000 na época, viu que não teria uma carreira de chegar na Fórmula 1 e ganhar na Fórmula 1 e resolveu mudar o business dele, resolveu virar chefe de equipe, dono de equipe. Ele fundou uma equipe, a Arden, com dinheiro emprestado do pai e também com alguns sócios. E as coisas não começaram muito bem nos primeiros anos, mas logo ele começou a ter sucesso. Na Fórmula 3000 foi que ele conheceu um tal de Helmut Marko, que na verdade era um rival dele, porque estava tentando contratar outros pilotos. O Marko, nessa época, já trabalhava para a Red Bull. Então já tem essa conexão Horner e Marko lá atrás. E daí, quando a Red Bull compra a Jaguar e se torna dona de uma equipe na Fórmula 1, era uma época que a Arden já estava muito bem nas categorias de base e o nome do Horner já estava aparecendo e eles pegam o Horner para ser o chefe de equipe deles na Fórmula 1, isso desde que começou a equipe. Eu lembro que nessa época ele era motivo de chacota, né? As pessoas falavam que esse cara nunca esteve né, relacionado dentro da Fórmula 1, é um piloto que não deu certo, e sempre circulava aquela foto que ele tem posado nu, enrolado numa bandeira, fala, esse cara que vocês querem para chefe de equipe, mas isso casava muito bem com o que a Red Bull estava fazendo na época, né? A Red Bull chegou para quebrar paradigmas e contratou um chefe de equipe que não era conhecido no meio de dentro da Fórmula 1 e que também era um chefe de equipe bastante jovem na época. E aqui está ele, né? Depois de 20 anos ainda como chefe da Red Bull. Falando em chegar na Fórmula 1, gerando um pouco de desconfiança, o nosso segundo personagem também passou por isso, o Toto Wolff. Quando ele chegou como investidor na Williams, eu lembro de falarem, ele é um jovem aventureiro que gosta de automobilismo, mas ele vai afundar a Williams porque o Frank Williams já não sabe o que ele está fazendo. Daí para baixo os comentários sobre o Toto Wolff, né? Completamente diferente da imagem que a gente tem dele hoje em dia. O Toto era sim um cara aventureiro, se a gente, dependendo do seu estilo, ele pode parecer aventureiro, porque ele sempre arriscou bastante no tipo de investimento que ele fez, e até hoje ele faz isso. Ele começou investindo na parte de tecnologia nos anos 90, e ele que teve uma adolescência um pouco atribulada, porque o pai dele teve câncer de cérebro e ficou doente por um bom tempo, e ele era o filho mais velho. O pai dele morreu quando ele tinha 15 anos. As coisas na família, em termos de finanças, não estavam muito bem, mas mesmo assim, ele foi um cara que tentou ser piloto, mas logo a família falou: não, você não tem jeito para isso, vai fazer outra coisa. E ele, desde o começo da carreira dele, sempre fez vários investimentos bastante arriscados. Ele é aquele tipo de cara que não terminou a faculdade e que foi fazer dinheiro fazendo outra coisa. E um dos investimentos que ele fez foi em automobilismo. Ele começou antes de entrar na Fórmula 1, ele já tinha uma relação com a Mercedes por meio da DTM e foi por isso que ele entrou via Williams também, porque a Williams na época tinha um acordo com a Mercedes por um bom tempo, porque o Toto, quando ele virou o chefe da Mercedes, ele também comprou 30% das ações da equipe de Fórmula 1 da Mercedes, ele era acionista da Mercedes e da Williams ao mesmo tempo. Em 2016, ele se desfez das ações da Williams. E também, ao mesmo tempo, ele era acionista da Aston Martin, mas aí da Aston Martin montadora. E ele atuou como uma espécie de conselheiro para o Lawrence Stroll em todo esse processo dele de comprar a Racing Point, tornar a Racing Point a Aston Martin e tudo mais. Então, o Toto
tinha ali seus dedos em várias partes da Fórmula 1, também sendo empresário de pilotos. Depois, em 2020, ele comprou mais 3% da Mercedes, e hoje a Mercedes ela é de 33% dele, 33% da Ineos e 33% da própria Mercedes. Pensando no Christian Horner, né? Ele há 20 anos está lá como chefe da Red Bull, com certeza gostaria de ter ações da Red Bull, participação na Red Bull, mas isso não acontece. Enquanto isso, o Toto Wolff entrou na Fórmula 1 muito rico e vai sair bilionário da Fórmula 1, né? Dizem que ele tem quase 2 bilhões de dólares já no seu bolso. Todos os outros chefes de equipe, para vocês terem uma ideia, chegaram a partir do final de 2022, começo de 2023. Então você tem Christian Horner e Toto Wolff e a Rapa. A gente pode dizer assim, mas a Rapa tem uma turma que é muito boa. Começando pelo Fred Vasseur, que hoje está na Ferrari, mas essa é a terceira equipe dele na Fórmula 1. Ele começou, na verdade, da mesma forma que o Christian Horner, mas diferente, porque ele é engenheiro de formação em aeroespacial, que é algo comum até na Fórmula 1, e ele fundou uma equipe na base chamada ASM, que ganhou muitos e muitos campeonatos. Você pode pensar, mas eu nunca ouvi o nome dessa equipe ASM. Isso porque o ASM é porque ela virou a Arte Grand Prix, que aí vocês sabem qual é, né? A Arte Grand Prix. O Hamilton ganhou com eles, o Grosjean ganhou com eles, o Hülkenberg, o Rosberg, o Bianchi, vários pilotos, né? Uma parceria do Fred Vasseur com o Nicolas Todd. E daí, em 2016, ele vai para a Renault, mas não dá muito certo, ele não abaixa a cabeça para o Abiteboul, lembra do Abiteboul? E ele sai da Renault, logo depois ele é contratado pela Alfa Romeo, fica lá uns anos até ser contratado pela equipe Ferrari. Outro engenheiro do aeroespacial com também formação em engenharia mecânica é o André Stella. O André Stella que talvez que seja o chefe de equipe que não queria ser chefe de equipe, ele negou o primeiro convite do Zac Brown para virar chefe da McLaren e só virou depois de muita insistência do Zac, porque ele achava que ele não era muito bom para o cargo, que ele não era o cara certo para o cargo, que tinha muita politicagem, ele queria ficar só na parte da engenharia e o Zac falou, não, você é muito bom com pessoas, você é um líder nato e eu quero que você lidere a equipe. Estava completamente certo o Zac, né? O André é realmente um cara fora da caixinha. O André Stella começa na Ferrari em 2000, no começo dos anos 2000, na equipe de teste da Ferrari. Naquela época, a equipe de teste da Ferrari trabalhava muito, né? Porque os testes eram liberados na Fórmula 1. Depois ele virou engenheiro de performance do Michael Schumacher em 2002 e ficou nessa posição de engenheiro de performance quando o Raikkonen pegou essa vaga do Schumacher e depois ele virou engenheiro de pista quando o Raikkonen ainda estava lá e depois virou engenheiro de pista do Fernando Alonso. A primeira lembrança que eu tenho do André Stella, justamente nessa época, decisão do campeonato de 2010, uma das decisões clássicas da Fórmula 1, com 4 pilotos chegando na última corrida com possibilidade de título, o Alonso chegando em primeiro e perdendo por causa de um erro de estratégia da Ferrari, uma longa história, mas chega no final da corrida, o Alonso está preso atrás do Vitaly Petrov, ele precisa passar o Petrov mais 2 para conquistar o campeonato, e ele não consegue passar de jeito nenhum, a Ferrari não tinha velocidade de reta, e aí veio o André Stella e não tem mais o que falar para o Alonso e fala Fernando, use your talent, use your talent. E o Alonso nem responde, né? Porque o que eu vou fazer? Eu tô fazendo tudo que eu posso, queridão. Mas o André também estava tentando fazer tudo o que ele podia ali, incentivando o seu piloto. Essa parceria Stella-Alonso dá muito certo, tanto que o Alonso leva o Stella para a McLaren em 2015. Aí na McLaren ele já chega como chefe de engenharia, ele já chega num outro tipo de status, eles têm lá várias posições diferentes da McLaren, até virar o chefe da equipe quando o Andreas Seidl saiu da equipe. Quem assumiu um pouco depois do Stella foi o James Vowles, né? O James que é uma figuraça, né? Adora aparecer nos vídeos da Williams, é
o team principal mais aparecido de todos, e olha que é um campeonato difícil. Ele tem uma história muito legal. Ele estudou ciência da computação no começo dos anos 2000 e mandou o currículo dele para todas as equipes. E todo mundo falou: esquece, a gente não precisa de alguém formado em ciência da computação. Se você quiser trabalhar na Fórmula 1, você tem que fazer engenharia mecânica. E ele foi lá e ele fez um curso de extensão de engenharia mecânica e administração voltados para o automobilismo. Ele participou de um programa da ProDrive dentro da universidade dele, de um projeto lá, e depois que ele participou desse projeto, isso numa questão de 1 ano, dele ter sido rechaçado por todas as equipes, choveram convites para ele entrar na Fórmula 1. Ele optou por entrar pela BAR, a BAR, em 2001, e ele ficou lá, né? Ele já entrou no time de estratégia e ficou lá até ser chamado para ser o chefe da Williams. Mas como assim ficou lá na BAR? Sim, porque a BAR virou Honda, depois virou a Brown GP e depois virou a Mercedes. E acho que a gente viu mais a cara do James Vowles nesse período de Mercedes, né, o período muito vencedor da Mercedes. Ele era lá o chefe de estratégia. Mas esse era o cargo oficial dele, porque nos últimos anos ele já estava trabalhando como se fosse um subchefe de equipe lá. Ele não tava trabalhando só com a estratégia. Ele sempre ficou muito claro que ele tinha a ambição de ser chefe da equipe, estava vendo que o Toto Wolff não ia largar o osso muito cedo e resolveu ver oportunidades em outras equipes e a Williams estava lá para ele. Outro cara que tem uma história legal, que já viu o esporte sob várias óticas diferentes, é o Lohan Mekies, que está na Racing Bulls, ou RB, que é a equipe que é como se fosse uma casa para ele, e eu vou explicar. Ele começou na Fórmula 3, primeiro ele estudou engenharia aeronáutica e de automobilismo na França, foi para a Fórmula 3 e aí subiu da Fórmula 3 para Arrows em 2000. E logo depois ele foi para a Minardi ser engenheiro de pista. Ele foi engenheiro de pista do Mark Webber, por exemplo, lá na Minardi. Ele estava na Minardi quando a Minardi foi comprada pela Red Bull e virou a Toro Rosso. E ele estava lá virou chefe de engenharia lá, e depois ele saiu em 2014 para atuar na FIA. Essa que é a parte interessante da história do Lohan Mekies, porque ele estava sendo preparado para ser o substituto do Charlie Whiting. Ele começou na parte de segurança e ele foi pensado pelo Charlie Whiting para ser o diretor de prova substituto dele, e ele estava preparando o Lohan. Ele sendo preparado pelo Charlie Whiting, isso queria dizer que ele sabia muito sobre as regras da Fórmula 1, né? Todas as vírgulas das regras da Fórmula 1. E por conta disso, ele foi sondado pela Ferrari e saiu da FIA para ir para a Ferrari em setembro de 2018 para ser o cara que vai fazer a comunicação do pitwall com o diretor de prova, é o cara que vai representar a equipe quando precisa falar com os comissários, então é um cara que precisa saber de todos os procedimentos, de todas as regras, em todos os seus detalhes. Então ele foi chamado para a Ferrari e foi para lá. Isso foi em setembro de 2018, certo? O Charlie morreu em março de 2019, então todos os problemas que aconteceram com a direção de prova foi justamente por não ter alguém preparado, porque era o Lohan que era para ser o preparado e ele saiu antes, e a FIA não tinha um plano B para quando o Charlie morreu, teve uma trombose, foi algo de uma hora para outra. O Lohan ficou na Ferrari todo esse tempo e aí, no começo do ano passado, ele se tornou o chefe de equipe da RB da Racing Bulls. Lembrando que ele era Minardi, né? Que ele era Toro Rosso, então ele voltou para casa. O próximo chefe da lista é o Ayao Komatsu, chefe da Haas. Aí você pode pensar como um japonês conseguiu chegar a essa posição tão nobre de uma equipe de Fórmula 1, uma equipe que não é japonesa. A gente está vendo na lista, né? A lista só tem europeu, tem muito inglês, tem italiano, tem francês. O cara mais diferentão dessa lista é o Toto Wolff, mas ele é austríaco, né? Como um japonês consegue chegar até lá?
parte do motivo é a formação dele, que já é na Inglaterra desde muito cedo. Desde 95 ele estudou engenharia lá, fazendo PhD em dinâmica veicular, e ele começou na Fórmula 1 pela BAR lá atrás, assim como o James. Então ele já entra de uma escola britânica dentro de uma equipe britânica. Mas essa é só a parte da história, porque eu considero o Ayal e o André Stella os dois caras muito fora da curva, que são chefes de equipe atualmente na Fórmula 1. Então ele chegou na BAR como especialista em pneu e depois ele foi para a Renault trabalhar como engenheiro de performance. Na Renault, e até é curioso, né? Ele trabalhava como engenheiro de performance do Petrov. Então, se a gente pega o André Stella e o Ayao Komatsu, a trajetória deles se encontra no GP de Abu Dhabi, porque enquanto o André Stella estava tentando incentivar o Fernando Alonso, se comunicando com o Fernando Alonso como engenheiro de pista, o Komatsu era o engenheiro de performance do Vitaly Petrov. Depois ele foi trabalhar como engenheiro de pista do Grosjean, e foi com o Grosjean que ele foi para a Haas, logo que a Haas foi formada em 2016, está desde o começo lá. E aí, lá ele foi com um novo cargo, né, um cargo já de chefe de engenharia, e ficou nesse cargo até a paciência do Gene Haas com o Gunther Steiner se acabar e ele assumir o cargo de chefe da equipe. E ele é um estilo bem parecido com o Stella, por isso que eu lembro muito do Stella quando eu estou falando do Komatsu, porque é um estilo de liderança muito de ouvir, de deixar o ambiente propício para ideias diferentes florescerem, e isso está dando certo na Haas desde que ele assumiu a equipe. Depois do Komatsu, quem assumiu uma equipe de Fórmula 1, assumiu a Alpine, foi o Oliver Oakes, ou Ollie Oakes, que é como ele era conhecido na época que ele era piloto. Ele tem uma história parecida com o do Horner, porque era uma família de automobilismo e ele foi ser piloto, mas com mais sucesso do que o Horner, conquistou alguns títulos no kart, era visto como uma promessa do automobilismo britânico, mas acabou não vingando. Muito cedo ele já desistiu da carreira e primeiro virou chefe de equipe no kart, e ele tinha só 27 anos quando fundou a Hightech, que eu acho que é uma equipe que quem acompanha a base conhece bem, porque hoje eles estão em várias categorias da base. Aliás, é louco, né? Pensar que alguém que estava correndo há 15 anos hoje é chefe de uma equipe de Fórmula 1. Ainda mais porque dois chefes que assumem nesse ano são super experientes, começando pelo Andy Carroll. Ele era o chefe de motores da Mercedes quando a Mercedes fez aquele motorzão de 2014, que foi bastante importante para eles entrarem nessa essa era de domínio que acabou sendo a maior era de domínio na história da Fórmula 1, a mais longeva da história da Fórmula 1. Ele estudou engenharia mecânica e começou pela Cosworth como estagiário, entrou como estagiário e nunca mais saiu. Ele estava no projeto que fez o motor do Rubinho na Stewart lá no final dos anos 90, e depois eles voltaram a trabalhar juntos porque ele já estava na equipe que foi o Honda e depois virou a Brown e tudo mais, e estava na Brown na época que o Rubinho estava lá. Ele saiu da Mercedes em 2020 e ninguém sabia muito bem qual era o plano dele. Tinha uma conversa de que a Ferrari estava atrás dele e morreu essa história. Ele meio que sumiu. Ele voltou em 2024 na Aston Martin e é uma baita contratação para Aston Martin. Ele não chega mais como especialista de motor, aliás, ele fala. Alguém perguntou para ele dia desses: você como especialista de motor? Ele falou: eu era. Virou uma outra pessoa, agora não é mais especialista de motor. Ele tá num cargo mega, o cargo mais alto possível e imaginável que você pode ter na Fórmula 1, porque ele é o CEO e o chefe de equipe numa tacada só. E é uma contratação muito boa, eu estava dizendo, porque ele é um cara, não é só um engenheiro muito bom, mas é um cara muito bom para lidar com pessoas. E gerir pessoas é o trabalho do chefe de equipe, é o trabalho do CEO da equipe também, por isso é muito importante, né? O trabalho de engenharia eles deixam para os engenheiros, é bom eles terem uma certa noção, mas é melhor eles deixarem para os engenheiros e eles entenderem de todo o processo e de
quem eles têm que colocar em cada lugar para a equipe funcionar, né? É isso basicamente o que o chefe de equipe faz. Ah, mas você não ia falar de um cara que começou como mecânico, tá falando há um tempão? Sim, ele é o último a entrar nessa lista porque ele vai assumir ao longo de 2025 como chefe da Sauber, para ser também chefe do Botoleto e chefe na operação da Audi a partir do ano que vem. É o Jonathan Whitley, que eu imagino que vocês já conheçam muito bem, porque é o tipo de personagem que aparece bastante na transmissão. Os fãs da Red Bull adoram ele, os fãs de todas as outras equipes, principalmente da Mercedes, não podem ouvir o nome de Jonathan Whitley. Ele era o cara, a mesma função do Macias, que aparece como Racing Director, dependendo da equipe, aparece com um nome diferente. É aquele cara que vai falar com o diretor de prova, é aquele cara que sabe todas as regras, é aquele cara que vai ganhar as brigas na sala dos comissários. E quando você fala sobre o Jonathan no paddock da Fórmula 1, as pessoas falam o seguinte, que se você vai para uma reunião com ele e você tem certeza de que você tá, os seus pontos são os pontos corretos, ele te convence de alguma forma, você sai falando, ah, na verdade, o Jonathan estava certo. É esse tipo de poder de persuasão que ele tem. Ele começou na Fórmula 1 como mecânico e começou antes de toda essa galera aí que eu falei. Ele começou no começo dos anos 90. Ele era o mecânico mais basicão da Benetton no começo dos anos 90 e ele foi subindo dentro da carreira de mecânico até virar Chief Mechanic, né, o chefe dos mecânicos, em 2001, ainda na equipe que já era a equipe Renault. E depois, quando a Red Bull comprou a Jaguar, em 2006, ele foi para a Red Bull, aí já assumindo essa vaga aí que na Red Bull eles chamavam de Team Manager naquela época. É um cargo bem amplo, mas o Jonathan ficou conhecido pelas vitórias dele na sala dos comissários e também pela maneira minuciosa como ele treinou a equipe de pit stop da Red Bull e como também ele foi encontrando soluções para tornar os pit stops mais rápidos na Red Bull. E não é por acaso que eles se tornaram os reis do pit stop ao longo dos anos, tem muito o dedo do Jonathan Whitley nisso, e é curioso, né? Porque é um cara que foi mecânico, então talvez tenha coisas que ele consegue ver que outros que não tiveram nessa função não conseguem, daí ele consegue, tendo essa posição de comando dentro da equipe, colocar coisas ali no pit stop que acabam ajudando. E ele é muito, muito meticuloso com tudo o que ele faz. E eu lembro de vê-lo até as últimas corridas dele na Red Bull. Ele subia numa escada para olhar a equipe de pit stop fazer o milésimo ensaio de pit stop. Eles sempre ficam bastante tempo fazendo e ele com o cronômetro na mão em cima vendo todo mundo. É algo que não existe paralelo no pit lane da Fórmula 1. Não tem ninguém mais subindo numa escada para ver uma equipe fazer um treino de pit stop. O Jonathan, ele se colocou meio com, então se o Christian sair, olha eu aqui, tô aqui faz tempo, conheço a equipe e tudo mais. Christian não saiu, é claro que ficou complicado para ele, e aí apareceu o convite da Audi para ele se tornar chefe de equipe e entrar nessa equipe, nesse time de chefes aí que tem gente que vem de vários lugares, né? A maioria engenheiros e gente com várias trajetórias diferentes. Então existe um plano de carreira para ser chefe da equipe da Fórmula 1. Acho que essa é a conclusão desse vídeo aqui.